Helm. Helm, uma voz humanoide soou do escorpião gigante, mas o avatar de Helm olhou para as nuvens sinistras. Seu rosto ficou mais escuro quanto mais ele olhava. Rafinia sentiu uma onda de poder descer de repente, fazendo com que os joelhos dobrassem quando quase caiu no chão. Rumble. Rumble, relâmpago de prata riscou entre a nuvem sinistra, serpenteando incessantemente. Isso é a força da descendência de origem. Alguém está reunindo a divindade para ascender, Romese murmurou, olhando para o céu acima do castelo. O escorpião gigante rugiu, enquanto espíritos vingativos flutuavam de seu corpo. É ele. Ele está se preparando para transcender agora. A voz de Rafinia estava rouca. O que está acontecendo? Não foram apenas os adversários que ficaram boquiabertos. A boca de Schliff se abriu amplamente e seus olhos quase saltaram em descrença. Esta foi apenas uma cerimônia de ressurreição. Porque mais divindade estava se reunindo agora. Como uma tentativa de ascensão estava ocorrendo agora. Isso não estava certo. Schliff rugiu em seu coração, mas no instante seguinte ele se lembrou de algo e uma sombra escura foi lançada sobre sua figura. É aquele cristal dourado. Havia mais alguma coisa dentro disso. Começou. Os conscientes de vários falsos deuses haviam se reunido a uma distância desconhecida do Castelo das Árvores. Uma aura dourada brilhava no corpo de Leilin. Ele sorriu quando olhou para as ondas da força de origem. Chester Potter. Você saiu de carne e osso e tem o direito de ascender. No entanto, você matou muitos civis e seus espíritos vingativos estão agora perseguindo você. Este é o seu pecado. Bum! Logo depois que Leilin falou, muitos espíritos vingativos apareceram do vazio. Suas roupas faziam com que parecessem plebeus do Castelo das Árvores. Seus rostos agora estavam gemendo em agonia, suas mãos cobertas de sangue puxando para baixo o corpo de Chester. Nosso Senhor! Estaremos com o Senhor. Um hino fraco e arrepiante soou do vazio, ficando mais alto com o passar do tempo. Os espíritos vingativos pareciam ter saído do submundo, querendo puxar Chester com eles. Um semideus não pode suportar tal pecado. Leilin era extremamente bem versado nesta área. Se Chester Potter não quer cair de novo, ele só pode avançar para se tornar um verdadeiro deus, e usar seu reino divino para suportar o pecado, o ódio e mandá-los embora para sempre. Verdade seja dita, tudo isso estava dentro do plano de Leilin. No entanto, Chester ainda era culpado. Se ele não quisesse realizar um sacrifício de sangue tão grande para reviver a si mesmo, Leilin teria sido incapaz de aproveitar essa oportunidade para empurrá-lo para baixo. Como estava agora, Leilin estava apenas acendendo uma pilha de lenha em chamas. Sua divindade está em abates. Essa força de origem provavelmente atrairá deuses semelhantes como Malar e Sirik, que se especializam em massacres. Chester Potter, espero que você possa durar um pouco mais, Leilin pensou apática. Havia algumas outras coisas no cristal que Leilin tinha dado a Schliff, incluindo algumas de sua própria compreensão da lei dos massacres e uma grande quantidade de força divina no domínio. Seria o suficiente para o semideus subir, fazendo com que ele desse o último passo. Sua Excelência Leilin. Seus planos podem até fazer com que os demônios de Bator tremer de medo. Parece que estamos em falta quando comparados a você, disse o Kekelo, e uma poça de lama preta à sua esquerda brilhou de forma brilhante. Todos os semideuses estavam evidentemente medrosos. Isso é algo que decidimos juntos, disse Leilin. Ele descobriu o medo e isolamento, mas não se preocupou muito desde que ele tinha sido aberto sobre isso desde o início. Se esses semideuses quisessem ascender, só poderiam cooperar com ele e morder a isca. Já testei o que lhe dei várias vezes. Há algum problema? A repreensão de Leilin fez com que os semideuses se calassem. Muito em breve, sua atenção voltou para o castelo da árvore novamente. A ascensão de Chester lhes daria grandes benefícios.
Não só eles poderiam usar isso como uma experiência de aprendizagem, eles também poderiam ver as reações dos deuses verdadeiros. Quanto ao lamentável Poison Scorpion Charge, eles simplesmente a abandonaram. Sem Lilin e os outros semideuses, esta igreja estava destinada a ser condenada se não pudesse escapar da atenção dos verdadeiros deuses. Na verdade, a ressurreição de Chester Potter foi a última chance que os semideuses estavam dispostos a dar a ele. Em troca dessa chance, o teste usado como cobaia para testar a resposta dos verdadeiros deuses era uma barganha razoável, não é batida. Boom Lightning verde pálido atingiu a horda de escorpiões convocados, limpando-os. O fantasma de escorpião de Chester Potter cintilou sob a pressão da força de origem, revelando sua forma original de vestes negras. Arg, eu sou o senhor dos escorpiões. Eu controlo a lei do massacre, e eu me tornarei um deus verdadeiro. Chester Potter agitou os braços, e uma chama dourada escura brilhou em seu corpo para se fundir com sua compreensão das leões. Essa era sua centelha divina como um semideus, a quintessência de sua forma. Segmentos da lei do abate convergiram para a centelha divina, runas girando em torno dela em uma esfera enquanto a alimentavam. Chester deu seu tudo em ascensão. Nosso Senhor Chester Potter. Você é uma estrela nos céus, empunhando a lei do abate. O medo dos humanos se tornará sua força. Nosso Senhor Chester Potter. Você se sentará no trono do seu reino divino, onde nossas almas se alinharão, nosso Senhor Chester Potter. Estou disposto a desistir de tudo o que tenho e realizar minha missão nesta terra. Eu sinceramente rezo pela sua glória entre os deuses, e rezo para que você dure para sempre. Shlif orou fervorosamente com a máxima sinceridade. Os outros adoradores seguiram sua liderança. O mago de alto nível sabia muito claramente que o Lorde Escorpião Venenoso não podia dominar os semideuses remanescentes e havia sido apanhado em sua conspiração. Ele ficou sem outra escolha senão o transcender. Seus outros adoradores também perceberam esse ponto. Agora, a única chance que eles tinham de viver era rezar e ajudar Chester Potter em sua transcendência. Os adoradores desse falso deus estavam literalmente orando por suas vidas. Uma onda de fé convergiu em torno de Chester Potter, absorvido por sua centelha divina e alimentado em poder em seu domínio. A compreensão pessoal de Chester da lei do massacre não era grande, e ele não tinha adoradores suficientes para ascender por conta própria. Mesmo entre os semideuses, ele não era o mais forte. No entanto, nada disso importava com Lilin aqui. A lei de abate de Chester, que despertou o interesse de Lilin, estava bem próxima de sua própria lei do massacre. A conversão entre os dois tinha sido extremamente fácil. Com a ajuda de Lilin do Escuro, dando a Chester um pouco de sua compreensão de massacres, Chester imediatamente atendeu a essa exigência. Ele tentou ser inteligente, querendo evitar a compreensão de Lilin e a inimizade dos deuses do massacre que isso implicava, mas seus esforços não compensaram. Com o poder do raio e da força de origem, e as orações internas, esse evento foi dado a conhecer a totalidade do plano material primordial. Qualquer existência que tivesse cruzado o reino lendário fixou seus olhares na área. Eles puderam ver que um semideus estava começando a romper e se tornar um deus verdadeiro. As runas sacrificais contaram a todos sobre sua identidade. O nome verdadeiro do escorpião venenoso era Chester Potter. Não importa o que os mortais o tivessem nomeado, uma vez que sua ascensão tivesse sucesso, esse nome seria para sempre ligado a ele. Ele até seria capaz de sentir um pouco do que foi dito sempre que seu nome fosse mencionado. Seus adoradores também ganhariam força com seu nome verdadeiro. Apenas sussurrando e cantando seu nome, eles seriam capazes de se conectar ao seu Deus. Chester parecia escolher o abate como seu domínio divino. As runas sacrificiais flutuando ao redor dele diziam o medo dos mortais se tornaria sua força, uma clara indicação de que ele era do mau alinhamento.
Apenas este fato foi o suficiente para todos os bons deuses se oporem a ele. Rugido. Nesse momento, um portal abriu no ar. Um gigante macaco dourado caiu, endireitando-se para ficar de pé no vazio. Seus olhos vermelhos estavam presos no semideus do raio, como se olhassem para a presa. O deus da caça Malar. Como esperado. Qualquer um que tente ascender a uma posição divina relacionada a massacres enfrentará a hostilidade dos deuses que o impunham. Lei Lin sacudiu a cabeça, mas a dúvida e a confusão encheram sua mente. E quanto a Sirike? Ele é o deus do assassinato, e ele está ainda mais estreitamente sintonizado com o abate. Neste momento, dentro da sede da igreja do assassinato. Blasfêmia. Aquele Deus falso está cometendo blasfêmia contra o nosso Senhor. O Papa rugiu para os escravos e clérigos que se ajoelhavam em círculo diante dele. Mande as ordens, todos os lendários devem cessar suas missões agora e passar para atacar a igreja Escorpião Venenoso. Decapitá-los à vista, eu quero ver as cabeças de cada um dos seus sacerdotes antes de mim. O rosto do Papa estava cheio de malevolência quando ele emitiu a sua ordem. Depois que todos saíram, o Papa se ajoelhou diante da estátua de Sirike, suas preces tranquilas tingidas de desamparo. Só ele sabia que esse Deus poderoso, o Deus do assassinato, enlouquecera. Ele até emitiu ordens para conflito interno, e a hierarquia superior da igreja do assassinato já havia caído em desordem.